Olá, olá, muito bom dia. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Meu nome é Fernanda Forgerini, sou editora de Opera Mundi e nosso convidado de hoje é James Green, professor de História e Estudos Brasileiros na Brown University, doutorou-se em História Latino-Americana na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 1996. Morou por 8 anos no Brasil, onde foi um dos fundadores da primeira organização de defesa dos direitos dos homossexuais do país. É autor de diversas obras, sendo a mais recente Escritos de um Veado Vermelho, publicado pela editora Unesp. O assunto de hoje tem eleição nos Estados Unidos, o Partido Democrata está em crise e também a ligação da direita norte-americana com a brasileira e muito mais. Começamos os 20 minutos após a nossa vinheta com o professor James Green. Bom dia, professor Green, tudo bem? Muito obrigada por estar nosso convite. Mais uma vez aqui, que honra. Bom dia, Fernanda. Um prazer estar com vocês hoje. Que bom, a gente agradece mais uma participação, para a gente uma honra. Professor, eu queria te perguntando, começar a nossa entrevista, querendo saber a sua avaliação. Como você avalia esse primeiro governo Biden? Lembrando, né, que o atual presidente ele ganhou as eleições de 2020 contra Donald Trump e que agora possivelmente parte para sua reeleição. Qual é a sua avaliação desses 4 anos de Biden à frente dos Estados Unidos, professor? Então, Fernanda, eu acho que primeiro tem que entender que, tanto quanto Lula, Biden herdeu um governo que foi um desastre. Ele tinha que resolver uma série de questões econômicas, questão de saúde, questão de inflação. A crise foi muito grande na sociedade americana e também enfrentando a tentativa de golpe do Trump em 6 de janeiro de 21. E se nós pensamos na realidade brasileira, vamos entender como Lula também tinha que enfrentar uma série de problemas com herança de Bolsonaro, a tentativa de golpe em 23, 8 de janeiro de 23. Então, nesse sentido, ele conseguiu, nos primeiros 2 anos do seu mandato, aprovar uma série de medidas para enfrentar os problemas econômicos e sociais do país. E a questão de meio ambiente. Aprovou uma série de leis que melhora muito as possibilidades de enfrentar a crise global de esquecimento. Ele passou uma série de legislações que favorecia as pessoas mais carentes e pobres do país, enfrentando uma série de problemas econômicos e sociais que acumulavam ao longo dos anos de Trump. No política exterior, ele tem recebido críticas pelo seu apoio a Israel na guerra contra Hamas, e há uma noção que ele é muito velho. Então, há um certo questionamento sobre a sua idade, que eu acho que é muito importante entender, porque surge essa crítica dele do governo, do lado de Trump. Porque, na verdade, é uma comunicação discreta, dizendo, bom, ele é muito velho, implicando que ele pode morrer, e quem será a presidenta se ele morrer? Seria a Kamala Harris, uma mulher negra. E as pessoas pensam, bom, mas já superou essa questão nos Estados Unidos com a eleição de Obama. Não, ao contrário. A eleição de Obama provocou todas as mobilizações da ultradireita norte-americana contra o Partido Democrata, contra o governo de Obama. E todo esse ressentimento que esse setor da sociedade americana tem é muito canalizada por um racismo estrutural dentro da sociedade americana. Então, ele está recebendo críticas, algumas pessoas pensam que ele não vai conseguir ser reeleito, e eu acho que não está claro, eu acho que ele tem grandes chances de ser reeleito presidente. Perfeito, professor. Acho que o final da sua resposta entra um pouco na minha próxima pergunta. As primárias de ambos os partidos, né, democratas e republicanos, indicam que Biden e Trump irão se enfrentar novamente. Claro. Como que o senhor enxerga novamente essa disputa? Estamos em outro cenário que pode favorecer uma vitória do republicano? Aparentemente, pelas pesquisas que se realizaram nos últimos 6 meses, parece que Trump está avançando ou está na frente. Mas as últimas pesquisas estão indicando que isso está numa vira-volta.
e a Biden agora está avançando nas pesquisas. Existe uma série de questões que são fundamentais para entender. Talvez uma que está nos jornais brasileiros, pessoas que acompanham as notícias dos Estados Unidos, mas talvez não entendam o impacto. É a questão do aborto. Porque nós tivemos durante 50 anos o direito ao aborto nos Estados Unidos, infelizmente um direito que as mulheres brasileiras ainda não conquistaram, mas foi muito parte da realidade americana. Se você ficou grávida e não queria ter o filho, você tinha todo o acesso aos procedimentos médicos para fazer um aborto. Quando o STF americano tirou esse direito há 2 anos, criou uma reação violenta contra essa medida. O STF decretou que depende do Estado decidir qual vai ser a lei que governa aquele Estado sobre o procedimento. E vários dias atrás, assim, recentemente, o Corte Supremo do Estado de Arizona decretou que uma lei que foi escrita em 1864, durante a Guerra Civil, quando Arizona ainda era um território, não era nenhum estado, que proibia qualquer tipo de procedimento abortivo e perseguia e punia o médico ou qualquer pessoa que ajudava. Que isso seria lei do Estado. E isso está provocando uma reação, não somente dentro do estado de Arizona, mas a nível nacional. Nos últimos 2 anos, todas as medidas a favor do aborto que foram decididas pelas eleições, ou seja, em plebiscitos estaduais sobre a mudança da Constituição, têm favorecido o direito ao aborto. Então, muitas pessoas acreditam que pessoas que valorizam muito esse direito vão mobilizar, vão votar nos seus próprios estados a favor de medidas pró-aborto, e isso vai favorecer Biden. Então, é um elemento de mobilização para as pessoas votarem. E como vocês sabem, votação não é obrigatória nos Estados Unidos, então é necessário criar incentivos para as pessoas mobilizarem e votarem nas eleições. E eu acredito que isso vai ser um fator fundamental nesse sentido. A outra questão é a questão dos processos criminais contra o Trump. O primeiro processo começa segunda-feira, e pelas pesquisas, que nunca se sabe se as pesquisas são realmente corretas ou não, um setor do Partido Republicano não vai votar nele se ele for condenado. E eu acho que é bem possível que ele seja condenado nesse primeiro processo. É sobre pagar uma pessoa com quem ele teve um relacionamento para não revelar essa informação no momento quando ele estava muito vulnerável nas eleições de 16, e a possibilidade de ser condenado por fraude eleitoral porque não revelou esse pagamento e não reportou isso baseado nas leis eleitorais. Então, esses são 2 elementos de vulnerabilidade de Trump que favorecem a Biden. De outro lado, existe um setor do Partido Democrata que não concorda com a política dele sobre Israel e a guerra contra Hamas, e eles retiraram o seu apoio. Então, não se sabe qual porcentagem das pessoas que retiraram seu apoio vão votar nele, pensando como no Brasil, quando houve eleições em 22, mesmo que não concorde com 100% de tudo que Lula tem feito no passado ou vai fazer no futuro, prefiro Lula contra Bolsonaro. Então, eu acho que muitas pessoas, no final das contas, vão dizer, bom, mesmo que não concordo com Biden sobre X questão, eu prefiro ele do que Trump, porque Trump será um desastre. Então, eu acho que essa jogada, e eu acho que ainda não começou a campanha eleitoral, então não se sabe exatamente qual vai ser a dinâmica de disputa entre os 2 candidatos. Sim, professor, o senhor coloca essa questão do direito ao aborto como uma prioridade da campanha de Biden, né, essa questão. Mas como o senhor olha a questão da imigração? Porque também ficou muito em alta esse tema, teve a questão do Texas sobre a fronteira, de colocar fábricas, enfim, de prender quem ultrapassava a fronteira. O Biden esteve naquele local, o Trump também. Isso também pode ser um fator nessas eleições? Pode ser, mas a minha impressão, e eu não sou especialista, eu sou especialista na história brasileira. Posso comentar muito mais sobre a realidade brasileira do que a americana, mas como vivo aqui e eu consumo muitas notícias, eu estou muito preocupado com as possibilidades da vitória
de Trump. Então, eu acompanho muito a realidade americana. E nesse sentido, a questão dos imigrantes é sempre utilizada pelos republicanos para assustar pessoas, basicamente brancos, classe trabalhadora, classe média, que tem medo de perder seu emprego, ou de sentir ameaçada com o outro que está supostamente invadindo o país e roubando seus trabalhos, etc. Do outro lado, eu acredito que, como os republicanos recusaram aprovar uma lei para controlar a fronteira, que foi proposto e aprovado no Senado, e a Câmara não votou essa lei, porque o Trump falou que não devemos aprovar uma lei agora, porque vai favorecer Biden, porque ele vai ter uma vitória legislativa. Então, ele vetou os republicanos aprovar essa lei. Então, isso desmascarou muito o Partido Republicano, indicado não está interessado em solucionar a questão da fronteira. Quer manter essa ameaça no imaginário norte-americano sobre essa suposta invasão do Sul para os Estados Unidos para manter a sua base. Então, acho que esse ainda é uma questão a ser debatida, mas os republicanos estão muito enfraquecidos com esse argumento, porque eles podiam ter aprovado uma lei que era bastante severa, uma lei que um setor do Partido Democrata não teria votado, porque é bastante severa, mas não foi aprovada porque o Trump mandou os republicanos no Congresso de não votar a lei. Então, eu acho que também ele tem fraquezas e debilidades nesse sentido de fazer da campanha contra os imigrantes uma grande questão na eleição de 24. Uhum, perfeito. No começo a gente fala com a questão do Biden, né? Porque, e o senhor me corrige, é claro, a partir do que tem de informação, mas havia uma expectativa de que o Biden não fosse para a reeleição, porque quando ele ganha em 2020 era aquela coisa que ele teria 81 anos, ele não iria, seria para tirar o Trump. E isso não se manteve, mas porque uma pesquisa da consultora Ramsey Reports em fevereiro fez uma pesquisa somente com eleitores do Partido Democrata e mostrou que 47% desse eleitorado defendia a substituição de Joe Biden por um candidato mais jovem, né, como eu estava colocando aqui. É compreensível essa defesa, como a gente estava debatendo já? Não, mas o problema é que os pessoas não gostam de Biden porque é velho, mas Trump tem 3 anos e meio, é mais jovem. Ele tem 77, Exatamente. Então, a diferença é muito pouco. E sempre argumentava que o Biden ele não é eloquente porque ele parece que está se perdendo a memória. E muitas pessoas não sabem que ele gagueja muito. E então, ele tem um controle desde muito jovem, desde jovem, de tentar controlar essa dificuldade de falar. Então, muitas vezes, quando ele está falando e sabe que vai ter que falar uma palavra com o pé, ou sei lá, palavra que ele vai gaguejar, ele pensa em outra palavra. E então, isso é um elemento. Ele esquece as coisas como outros esquecem, mas todo mundo que trabalha com ele, e pessoas mesmo que não são democratas, dizem que é um cara muito competente, muito claro, e tem conhecimento, capacidade de dirigir o país. E Trump menos, porque Trump é realmente uma pessoa que não tem uma formação política muito sofisticada, ele tem um dote de saber mobilizar as ansiedades da sua base. Então, é um fator, mas eu acho, no final das contas, como no Brasil, em 22, muitas pessoas não queriam Lula, mas não queriam, menos queriam o Bolsonaro, então votaram em Lula, apesar das críticas a Lula. Então, acho que essa dinâmica vai acontecer também. Pessoas não são satisfeitas com a possibilidade, mas a possibilidade de Trump ser reeleito é muito mais assustador. Então, acho que muitas pessoas vão, no final das contas, votar por Trump, por Biden. Sim. Mas você vê eu não diria um dilema, mas um certo problema nessa questão do Partido Democrata de olhar a campanha de não ter o Trump e não olhar outros pontos que podem favorecer a campanha? Bom, eles estão deixando muito claro tudo que eles têm conseguido fazer nos últimos 3 anos, em termos da legislação aprovada, medidas feitas pelo governo. E é uma lista muito grande. A dificuldade de comunicar isso para as pessoas que já têm uma série de estereótipos, como no Brasil, e eu acho que as analogias são cada vez maiores entre os dois países. Como as pessoas vivem nas suas bolhas, eles recebem informações parciais
que vai orientando sua perspectiva sobre o mundo. Então, isso é um grande problema de furar essa bolha para as pessoas entenderem as coisas positivas que Biden tem feito e os desastres que fez. A única coisa que Trump fez nos 4 anos era garantir 3 membros do Corte Supremo que aprovaram essa medida contra o aborto e aprovar uma legislação para diminuir os impostos sobre as pessoas mais ricas do país. Então, ele não fez mais nada, mas as pessoas estão na campanha eleitoral é um sentimento muito emocional, muito voltado em sentimentos, em vez de uma racionalidade para muitas pessoas. Então, você tem que trabalhar com isso. E eu acho que é a mesma situação no Brasil, é muito parecido em termos da pessoas duvidando se Lula vai ser um bom presidente, será que ele é muito velho? Por que ele não escolheu uma pessoa mais jovem para ser candidato? Porque sempre candidatos que já foram votados. E Lula foi a única pessoa que podia unificar a oposição com sua política de frente ampla, e eu acho que Biden era a única pessoa que podia manter unida o Partido Democrata e a sua base para essa eleição. Então, vai ter um problema no PT, vai ter um problema no Partido Democrata para deixar novas gerações subir e ter visibilidade para ser futuros líderes do partido. Esse é um problema nos 2 países, eu acho. Sim, e professor, justamente isso que eu queria entrar. É um problema, eu estava lendo recentemente um artigo de opinião do New York Times, que o autor, ele fala do Partido Democrata está enfrentando uma crise de identidade. Faz sentido isso? Eu acho que você pode fazer esse argumento. Eu não sei se é uma crise de identidade. Eu acho que o Partido Democrata, desde que ele foi reestruturado nos anos 30 e depois nos anos 60, porque nos anos 30 o Partido Democrata, dirigido por Roosevelt, conseguiu unificar grandes setores totalmente em disputa. Ele conseguiu a base de pessoas racistas, segregadistas no sul dos Estados Unidos, junto com a classe trabalhadora, os negros e outros setores que foram discriminados e oprimidos. Era uma grande frente única que levou ele a enfrentar a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. E Johnson, eu tenho muitos críticos de Johnson pela política dele na Vietnã, mas ele conseguiu aprovar 2 leis, um em 64, outro em 65, que garantiu pela primeira vez na história do país os direitos igualitários para as pessoas afrodescendentes. E ele perdeu com isso a base dele no Sul, que migrou para o Partido Republicano e criou toda essa acumulação de forças reacionárias racistas do Partido Republicano e sua base mais forte no sul dos Estados Unidos. Então, desde 65 houve essa dificuldade de tentar unificar os vários setores dentro do Partido Democrata. O fato que Johnson levou adiante a Guerra de Vietnã criou uma crise dentro do partido em 68 e ele perdeu, o seu sucessor, o vice-presidente Humphrey, perdeu as eleições, em parte porque houve essa divisão no Partido Democrata e as pessoas estão pensando que talvez vai acontecer a mesma coisa agora por causa da guerra de Israel contra Hamas. Mas, do outro lado, eu acho que o Partido Democrata tem esse valor de ser uma frente ampla de vários setores que muitas vezes não concordam. Tem setores moderados, tem setores mais à esquerda, mas é a única possibilidade no nosso sistema eleitoral bipartidário de poder enfrentar a direita e a ultradireita norte-americana. Então, por exemplo, quando eu voltei do Brasil, eu fui candidato num partido independente socialista, chamava Partido Paz e Liberdade, Peace and Freedom, que foi fundado em 68, nesse processo de questionamento do Partido Democrata. Fui candidato a deputado federal. Eu tirei 5% do voto em 82. No Brasil, teria sido eleito deputado. O sistema americano é winner take all, quem ganha, ganha tudo, então não foi nem um pouco possibilidade de assumir um cargo no governo. Então, eu acho que existem essas terceiras alternativas que estão surgindo. O mais famoso é o filho do Robert Kennedy, que era o irmão do presidente Kennedy, que está um candidato, pessoas reconhecem o nome dele, não sabem muito sobre ele, mas ele pode tirar votos de Biden, de uma base democrata,
e tem outros 2 candidatos que podem tirar votos também. Então, nesse sentido, terceiras alternativas podem tirar 1%, 0,5% do voto, e isso pode ter grandes diferenças nesses famosos estados que determinam as eleições pelo sistema eleitoral do século XVIII que foi inventado nos Estados Unidos para eleger presidente. Muito menos democrático do que o sistema brasileiro, onde quem ganha a maioria ganha a presidência. Então, existem essas ameaças, definitivamente. Não estou dizendo que os resultados são dados. É uma disputa e eu acho que vai ser muito apertado os resultados finais. Mas eu acho que Biden não é condenado de perder as eleições por enquanto. Sim, por exemplo, até nos bastidores a gente comentava sobre isso, de estarem falando dessa questão de crise, se os democratas estão em crise. Eu queria ver por que há essa impressão, como você colocou, de diversos setores ali e defesas, mas na sua avaliação, você fala para mim que não enxerga dessa forma. Não, mas o Partido Democrata está em crise constante pela sua natureza, porque ele junta setores pró-capitalistas e anticapitalistas. Bernie Sanders volta, não é do Partido Democrata, mas ele volta ao Partido Democrata e está parte do caucus democrata no Congresso, no Senado. Então, tem pessoas muito, muito progressistas, representantes de origem palestina, de Somália, e outros lugares que estão à esquerda, dentro do Partido Democrata, e tem setores muito conservadores que representam tudo que Clinton fez no partido de ir do centro-esquerda para o centro-centro. Então, de novo, análise, é questão de discurso. Um discurso que foi acumulando, dizendo que o partido está em crise, vai reforçando isso. Eu posso dizer que o governo de Lula está em crise, porque tem um Congresso totalmente à direita, ele não consegue implementar uma série de coisas que ele quer implementar, ele está obrigado de fazer uma série de concessões para poder governar. Então, você pode dizer, o PT está em crise, Lula está em crise, mas eu não acho que está em crise. Eu acho que está enfrentando uma realidade complexa de uma frente ampla, tentando governar, como o Partido Democrata era um partido só, tem essa frente ampla, que está tentando governar. E, nesse momento, há um setor que está questionando sua política exterior e não sabemos qual porcentagem dessas pessoas realmente vão votar em terceira alternativa, ou vão ficar em casa, ou vão votar, ou que vão, querendo ou não, votar em Biden, porque sabe que a ameaça de Trump é muito grande. Perfeito, professor. Professor, essa questão quando você coloca você falou da política exterior, né, revendo isso. Um dos debates que a gente colocou aqui mais em todas as perguntas é esse apoio do governo, enfim, agora está pressionando pelo fim da guerra de Israel, pressionando o governo de Benjamin Netanyahu, e não está sendo bem avaliado no começo, né? Como que o senhor avalia esse cenário dos democratas, Joe Biden, essa questão da guerra de Israel? Isso pode ser um fator, como a gente falou aqui, na eleição em si, olhando o contrário, porque o Trump ele não defende isso, né? Pelo menos até agora o que ele falou dos Estados Unidos mandar dinheiro para a Ucrânia, mandar dinheiro para Israel, não é uma defesa do Trump. Como que... Não, mas o Trump tem uma política... Bom, Trump sobre a Ucrânia, ele fecha com a posição de Putin. E eu não posso provar isso, mas eu desconfiava sempre de uma ligação muito mais forte. Talvez só uma interessa econômica de investimento, que o Trump nunca quis criticar Putin, em lugar nenhum. A gente tem que lembrar, Putin acabou de decretar que as organizações LGBTQIA+, na Rússia, são organizações terroristas e pode ser condenado a 8 anos na prisão na Rússia se você for membro de uma organização, ou seja, eliminando o movimento LGBTQIA+, no país. E Trump defende e nunca critica o Putin. Então, nesse sentido, ele tem uma diferença muito grande entre ele e Biden. Sobre Israel, Biden representa uma posição da maioria dos ativistas e líderes do Partido Democrata defendendo o direito à existência do Estado israelense. E, nesse sentido, no primeiro momento, reagindo a massacre de Hamas e as violações das mulheres e reféns, ele teve uma posição muito forte em defesa do Israel contra a agressão da Hamas. E
criou uma situação onde ele estava apoiando e dando armas para Israel, definitivamente, tentando pressionar Bibi Netanyahu a mudar a sua política. Só que ele está descobrindo que Bibi Netanyahu está pouco interessado em obedecer ninguém. Ele está com muito medo de ser processado logo depois do fim da guerra. Então, ele está estendendo a guerra o máximo possível para evitar os processos criminais contra ele e para manter o governo, porque as pesquisas em Israel indicam que, se caso for uma eleição hoje, o governo dele ia cair e o seu peso dentro do Knesset, que é o parlamento, ia ser muito reduzido. Então, ele está mantendo a guerra. Então, Biden está numa situação muito complicada, porque, de um lado, ele está sendo pressionado para realmente responder à crise humanitária de Gaza, que é crítica nesse momento, e tentando pressionar Bibi, que está dizendo: eu não quero ser pressionado por você. Então, eu acho que isso vai estourar no momento, nos próximos meses. Vamos ver. Eu acho que é uma debilidade de Biden. Ele pode perder as eleições pela sua posição sobre Israel, Gaza, definitivamente. Mas ele está mantendo essa política, tentando pressionar na medida possível, me parece, e não está conseguindo. Então, isso também pode enfraquecer a sua candidatura, dizendo que o cara não é forte. Agora, Trump sobre Israel fecha com Bibi. Inclusive, que Bibi está esperando Trump ser eleito para poder manter um relacionamento muito especial entre os dois. Então, isso é um problema para quem... E outro elemento, para quem defende o povo palestino, e é um debate muito complexo, não quero entrar nos detalhes, mas Biden é a primeira pessoa há muitos anos de defender a questão dos dois estados, ou seja, um estado palestino ao lado do estado israelense. Então, pode ser que isso é uma fantasia, que nunca vai ser realizado, que não é justo, sei lá, mas é a única vez em muitos anos que ele está defendendo isso, que é a posição da Autoridade Palestina e Fatah, que é a organização que representa a maioria da Autoridade Palestina, que governa parte do Cisjordânia nesse momento. Sim. Professor, quando o senhor fala desse conflito estourar, o senhor diz no sentido dos Estados Unidos tomar uma medida como sanções a Israel? Não sanções, para ameaçar retirar apoio ou pressionar de outras maneiras, que até hoje parece, pela informação pública, que não está conseguindo efetivar essa pressão sobre Bibi. Vamos ver se Biden e Blixen têm a política de pressionar mais e ameaçar mais a possibilidade de não aprovar ajuda a Israel. E Israel depende de um setor de tecnologia para o que chama Iron Dome, o escudo de ferro, para proteger o país contra os mísseis que vêm da Gaza e do Hezbollah lá no norte contra o país. Então, se os americanos retiram esse apoio, Israel fica muito vulnerável. E então, há um problema que Bibi ele pode enfrentar os Estados Unidos até certo ponto. Depois ele não pode, porque se cortem esse tipo de defesa, ele está totalmente vulnerável ao Hezbollah e a Hamas. Sim, perfeito, professor. Professor, antes de continuar, só queria fazer rapidamente o nosso comercial financeiro. A gente já volta a conversar com o professor James Green. E vocês sabem que há 6 formas distintas de fazer essa contribuição financeira ao Opera Mundi. A primeira é uma assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube e assim se tornar da nossa comunidade. O terceiro e quarto é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Stickers. Faça aí sua contribuição via chat. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. A mais eficaz das armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. E apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo, e jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. Volto a conversar com o professor James Green, agradecendo mais uma vez a participação aqui, professor. A gente falava bastante sobre a questão dos democratas, mas também queria olhar os republicanos. E uma forma também que estava a questão do Trump, não reconheceu a sua derrota em 2020, e o
próprios republicanos, eles aparentemente tinham aí outros nomes, mas preferiram Trump, ao que tudo indica pelas primárias. Trump vem mais forte do que em 2020, nesse sentido? E a outra pergunta que eu já emendo também é, em caso de uma vitória de Trump, como o senhor avalia que fica o país, a democracia norte-americana estará enfraquecida? Então, Fernanda, primeiro, antes de responder as perguntas, eu queria deixar uma coisa muito clara. Eu estou oferecendo minhas opiniões, não como professor da Brown University representando a universidade ou qualquer outra entidade. São minhas opiniões sobre a realidade política que não representa a política de uma organização a qual eu talvez estou afiliado ou dirigindo. Só para deixar muito claro, é a minha opinião particular sobre essas questões que eu estou oferecendo para vocês hoje. Sobre o Partido Republicano, é muito interessante, porque, na verdade, nas primárias, o Trump, no começo, enfrentou vários opositores, pessoas que estavam tentando criar um espaço dentro do Partido Republicano para a sua candidatura e não conseguiram pegar o apoio da base, que é super trumpista. Porém, uma pessoa, Nikki Haley, que foi ex-governadora da Carolina do Sul e de origem hindu, ela foi uma candidata que levou várias primárias contra Trump e cada vez mais criticando a política dele, dizendo, entre outras coisas, que ele era muito velho, que não era melhor para o futuro do país. E ela tirou entre 20% e 40% dos votos das pessoas que votaram nos primárias republicanas. Em alguns estados, qualquer pessoa podia votar, então não sabemos se eram democratas que votaram por ela para derrotar ou enfraquecer o Trump. Mas em outros lugares, não. Era somente pessoas que estavam inscritas no Partido Republicano que podiam votar nas primárias, e ela mesma assim tirou 20% ou 25%. Agora, não sabemos se esse setor que votou contra Trump, a favor dela, vão votar por Trump contra Biden em novembro. Isso não sabemos ainda, mas existe uma crise interna de um setor que não está mais satisfeito com o Trump. Trump tem uma base de apoio de 38% ou 40% da população, e a questão é se ele consegue expandir seu apoio além desse 40%, porque ele precisa mais do que isso para ser eleito presidente. E parece que, em vez de tentar propor medidas que vai aliciar pessoas que estão na dúvida em quem eles vão votar, ele está cada vez mais firme nas suas políticas conservadores, extrema-direita, ou seja, não expandindo a sua base para pegar as pessoas que são independentes ainda não decidiram em quem eles vão votar. Então, nesse sentido, eles têm uma crise muito grande. De novo, como os democratas, é crise ou é uma disputa interna normal que tem em qualquer partido? O outro elemento é a questão do Congresso, porque há um problema dentro do Partido Republicano, de um setor da extrema-direita, minoritária, mas como há uma diferença de um voto na Câmara, ou seja, são mais de um voto, mas se estiver votando todos os republicanos e democratas, os republicanos ganham por 1 ou 2 votos em qualquer decisão na Câmara. Então, o setor mais à direita tem uma capacidade de vetar e manipular a situação, ameaçando não apoiar a maioria dos republicanos. Isso fica evidente quem é presidente da Câmara, que é um cara que foi eleito depois de derrubar o presidente da Câmara por setores da ultradireita dentro do Partido Democrata, e agora ele está sendo ameaçado de ser derrubado também por esse setor mais extrema-direita, e não se sabe se ele vai conseguir manter-se no poder ou não. Ou seja, é quase impossível nesse momento aprovar qualquer legislação pelos obstáculos do Partido Republicano, a sua extrema-direita. Isso também cria uma noção de que o Congresso não funciona, que o Congresso não anda. Então, cabe aos democratas explicar por quê e cabe aos republicanos tentar manter uma certa unidade para poder aprovar, ou pelo menos aparecer que ele está tentando aprovar legislação. Então, nesse sentido, há essas debilidades. E, como falei antes, não se sabe qual vai ser o efeito do processo que vai ser iniciado segunda-feira em Nova York com Trump, onde ele vai ter que estar todos os dias no tribunal, porque é uma acusação criminal. Ele vai ter que estar no tribunal todos os dias
sendo visto como um cara que cometeu crime. Então, disse que é um setor que historicamente apoiaram os republicanos, que vão se afastar dele se ele for condenado. E é bem possível que esse processo vai ser resolvido em junho, como condenação ou não do júri em Nova York. Então, isso pode afetar também o sentimento de um setor independente ou está morno com seu apoio a Trump. Uhum. Perfeito. Professor, antes só eu quero te perguntar sobre o seu mais recente livro, lançado pela Unesp, mas a gente conversou bastante sobre isso, mas eu queria te perguntar quais as expectativas para a eleição deste ano, que acontece dia 5 de novembro. Como o senhor enxerga que vai acontecer isso? Como será a campanha eleitoral? Há alguma expectativa nesse sentido? Olha, eu acho que a campanha eleitoral vai ser muito cansativa, pessoas não vão aguentar, vai ser muito longo, já começa a campanha eleitoral, as pessoas vão ficar meio cansadas. Isso, não sei qual vai ser os resultados disso, de pessoas não irem a votar nas urnas em novembro, não sei como vai ficar. Eu não, pessoalmente, eu que vivo em dois mundos, o mundo brasileiro e o mundo americano, eu não consigo dormir, eu estou tão ansioso sobre a realidade brasileira e a realidade americana. E se Trump for eleito, esquece a realidade. Se Trump for eleito, o Brasil vai sofrer uma apoio enorme à direita, à extrema-direita, que está com projeto de voltar ao poder com Tarcísio, outro candidato, em 26. Então, eu acho que a aliança com a extrema-direita norte-americana, com Trump e a extrema-direita brasileira vai ser fatal, muito negativa para o Brasil em todos os sentidos, dando uma certa caminho para a ultradireita voltar ao poder, como a vitória de Trump em 16, em certo sentido, abriu caminho para Bolsonaro ser eleito em 18. Claro, eram outros fatores, o fato que Lula não podia ser candidato, etc. e tal. Mas, então, eu acho que quem está preocupado com a democracia brasileira tem que ser muito preocupado com o que está acontecendo nos Estados Unidos. E eu dou um exemplo concreto. O Eduardo Bolsonaro, há 3 semanas, foi reportado nos jornais brasileiros, foi para Washington para poder participar numa CPI sobre direitos humanos, para poder começar a divulgar uma campanha internacional dizendo que Brasil está na beira de uma ditadura, não existe liberdade de expressão, existe censura, e eles queriam utilizar essa CPI como fórum para promover essas ideias negativas sobre o mandato de Lula. Eles não conseguiram fazer isso porque o democrata na comissão, que era co-presidente da comissão, vetou a sua participação e eles acabaram fazendo uma conferência de imprensa frente ao Capitólio, porque não podia entrar para fazer essa CPI. Mas eles vão votar. Eles têm já um projeto de lei que eles vão introduzir no Congresso, dizendo que o Brasil é uma ditadura, que não existe liberdade de expressão, que tem censura, e eles vão querer vender essa imagem negativa sobre o Brasil, o governo atual, para o mundo. E essa é uma iniciativa que tem o apoio do Steve Bannon nos sectores da extrema-direita americana, mas também na Europa, com Orbán, em Hungria, onde Bolsonaro fugiu na embaixada Hungria, obrigado, para poder negociar, suponha-se, a possibilidade de um exílio político lá na Hungria. Então, existe essa ameaça internacional, porque a extrema-direita está organizada internacionalmente. Então, para nós que somos defensores da democracia nos Estados Unidos e no Brasil, temos que ser muito alerta e organizar uma outra esforço, uma frente única, ampla, democrática, para enfrentar essa extrema-direita protofascista que está fortalecendo-se em todo mundo. Então, para mim, é uma coisa muito, muito importante as eleições nesse sentido, porque se Trump for eleito, vai reforçar todos esses setores mais reacionários brasileiros. Eu dou um outro exemplo. Trump fala sobre as pessoas que invadiram o Capitólio, que atacaram a polícia e tudo isso como reféns. E eles dizem que ele vai liberar todo mundo, vai perdoar todo mundo caso ele for presidente. Isso vai ser imitado no Brasil com setores que vão dizer que quem invadiu
a Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, são presos políticos que são reféns e que têm que ser liberados, e a primeira coisa que o novo governo vai fazer, com certeza, vai ser perdoar todas essas pessoas que foram condenadas pela violência que eles cometeram no 8 de janeiro de 2023. Então, eu acho que estamos numa situação mundial de uma polarização muito séria e as forças democráticas têm que unir-se, mesmo com uma frente ampla. Eu me lembro do debate sobre Alckmin, se deve entrar ou não como vice-presidente. As pessoas já achavam que era um absurdo, que seria um desastre para o Lula, mas Lula decidiu forjar esse tipo de frente ampla, que é esse mesmo tipo de frente ampla que acredito que tem que ser forjado para poder enfrentar a ultradireita no Brasil e no mundo. Sim, professor, inclusive acho que era uma linha até que eu ia seguir de pergunta quando o senhor coloca isso, dessa ligação da ultradireita mundial, porque aqui também temos Javier Milei na Argentina, que também é a favor de Trump, de Bolsonaro, enfim, que é mais um ponto que o senhor está colocando. Não, e é uma possibilidade de que uma onda de governos reacionários na América Latina nos próximos anos, se há um fortalecimento dessa corrente internacional da ultradireita. Então, é uma ameaça real, não é discursiva, não é uma coisa de alarmismo, é uma coisa real, objetiva que nós enfrentamos a nível internacional nesse momento. Por isso, a necessidade da unidade das forças políticas progressistas, democráticas, contra essas ofensivas da ultradireita, extrema-direita brasileira e mundial. Perfeito, professor. Dos 60 anos, fizemos 60 anos do golpe de 64, né, neste ano, e o seu livro Escritos de um Veado Vermelho, que foi publicado pela Unesp, se debruça no tema do movimento LGBTQIA+, e o período da ditadura militar brasileira. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa pesquisa e também esse novo lançamento. Então, o livro foi uma iniciativa, um sonho de muitos anos. Esse título eu já tinha criado há muitos anos, estava procurando um livro para esse título de Veado Vermelho. É uma provocação, é claro, porque essa palavra viado é uma palavra muito forte, muito pejorativa, uma palavra que faz muito dano às pessoas LGBTQIA+, mas a gente tem reapropriado essa palavra para esvaziá-lo. Então, por isso, inclusive, o que me disseram que dois membros do conselho editorial do Unesp, é mesmo? Ele quer esse título mesmo? O editor falou, sim, ele quer esse título do livro. Então, o livro é uma coletânea de artigos que eu tenho escrito ao longo da minha carreira. Alguns são novos, que nunca foram publicados, outros são publicados em diversos livros ou jornais acadêmicos aqui nos Estados Unidos e no Brasil. E eu queria oferecer para o público essa coleção de vários ensaios sobre meus olhares sobre o Brasil ao longo dos últimos 50 anos. Então, tem desde ensaios autobiográficos explicando como chega no Brasil, porque todo mundo sempre me pergunta, como é que você chega no Brasil e fala português e se engajou nas lutas? Então, para não repetir isso, sempre escrevi um artigo que explica a minha trajetória de como chega no Brasil, a minha militância antes de chegar no Brasil e depois. Tem ensaios sobre a história do movimento de solidariedade internacional com o Brasil. Tem ensaios sobre o processo durante a ditadura, sobre ativistas do movimento LGBTQIA+, durante a ditadura, sobre pessoas como Herbert Daniel, que foi da luta armada, estava no asilo, e quando ele voltou, ele foi um defensor de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então, é uma tentativa de oferecer para pessoas que conhecem minhas obras, que conhecem minha atuação, conhecem minha participação nas lutas no Brasil e fora do Brasil, para conhecer a maneira que eu consigo analisar o país. Então, tem ensaios históricos sobre uma análise sobre como entendemos a história do Brasil, outros sobre figuras históricas que eu acho interessante, que vale a pena recuperar e contar suas biografias. Então, é uma tentativa de oferecer um olhar um pouco único. Eu acho que sou uma personagem diferente, quase inédito, um gay assumido, cara da esquerda, que luta há 50 anos em defesa da democracia no Brasil. Eu acho que isso era para compartilhar minhas ideias e ouvir das pessoas o que eles acham desse diálogo que estou sempre tendo com o Brasil
nesses 51 anos de namoro com o país. Sim. E, professor, nesse sentido também, foi, não sei se planejado ou não, mas saiu nesses 60 anos do golpe. E também qual a importância de ter esses relatos nesse marco de 60 anos, quando essa questão do movimento LGBTQIA+, me corrija se estiver errada, mas não é tão falado como que foi esse movimento, como ele se comportou, como resistiu durante a ditadura militar, né? Então, isso é fundamental e, na verdade, o livro foi concebido de ser lançado em 60 anos do golpe. Inclusive, quando eu falei com o editor, o Gésio Gutierrez, em 23, ele falou, olha, Jim, você tem um novo livro para ser publicado, a gente gosta do seu trabalho, a gente queria publicar uma coisa que você está escrito. Eu falei assim, olha, eu já tenho um projeto de um livro, que é essa coletânea, e ele falou, mas você pode entregar para mim quando? Eu falei, eu quero te entregar para poder lançar esse livro em março de 24. Então, combinado, vamos fazer. Então, é justamente para marcar 60 anos do golpe. Eu fiz várias atividades políticas em 40 anos do golpe, 50 anos do golpe, e neste ano organizamos um evento na Brown University sobre 60 anos do golpe. E você está mostrando agora uma foto muito importante, histórica, sobre a intervenção do movimento LGBTQIA+, naquela época chamado movimento homossexual, em defesa das lutas dos operários em greve no ABC e no 80, durante a greve geral, quando o Lula estava na prisão. Nós decidimos, 50 gays e lésbicas, participar no 1º de maio, em solidariedade com a greve, com 2 faixas. Uma contra a discriminação do trabalhador homossexual. Eu tenho um orgulho total de dizer que fui eu que pintei essa faixa, comprei o pano, comprei a tinta. Tomei muito cuidado de lembrar que homossexual em português está com 2 S, e na espanhol com um S só. E nós marchamos 50 pessoas na passeata, no ABC, em São Bernardo, entrando no estado do Vila Euclides, onde houve as assembleias gerais para votar ou não a greve, com nossas 2 faixas. Outra faixa era contra a intervenção nos sindicatos do ABC, porque estavam sobre a intervenção da ditadura militar. Então, nós, com essa atividade do 1º de maio de 80, iniciamos um diálogo com o movimento sindical e a classe trabalhadora sobre a discriminação que pessoas LGBTQIA+, da classe trabalhadora, pessoas de origens humildes, pessoas pobres, enfrentam no dia a dia, e a necessidade das entidades da classe trabalhadora defender os seus direitos quanto cidadãos. Então, isso foi o primeiro diálogo, e em 80, e ao longo dos anos, o movimento tem crescido, as paradas são milhões de pessoas em todo o país, as conquistas democráticas que o movimento conseguiu ao longo dos anos representam uma trajetória de muitos anos de resistência contra a ditadura. Por quê? Porque a ditadura evitava ou proibia a democracia, a possibilidade de um livre debate sobre o que seria a democracia no país. E os movimentos que surgiram no final da ditadura, como o movimento LGBTQIA+, eram movimentos profundamente democráticos, dizendo que na transição para uma outra sociedade, outro governo, outro regime, que tipo de governo, que tipo de sociedade nós queremos. E nossa resposta é uma democracia pluralista, que respeita a diferença, que respeita a diversidade, que todo mundo cabe, e nós temos que lutar para esse tipo de sociedade. Então, isso está representado nas lutas do movimento LGBTQIA+, durante a ditadura, contra a ditadura, que são menos valorizado e reconhecido. Por isso é muito importante, eu e outras pessoas, como o historiador Renan Quinalha, de escrever essa história para lembrar que nós também fomos fundamentais no processo democrático no Brasil no final dos anos 70, no começo dos anos 80. Isso é outra imagem maravilhosa, exatamente. Sim, começou de homossexuais para o 1º de maio. Eu creio que o senhor já deve ter respondido isso também, como te perguntam como você chegou no Brasil, como veio para aqui, mas o senhor morou no Brasil de 76 a 82? Exatamente. Na verdade, eu comecei um trabalho sobre o Brasil em 73, quando eu conheci um exilado brasileiro, Marcos Arruda, que era membro da Ação Popular, estava trabalhando numa fábrica, foi preso, foi torturado, quase morreu. E como a sua mãe morava já nos Estados Unidos, quando ele
saiu da prisão, ele se exilou nos Estados Unidos e ele formou um grupo, Committee Against Repression no Brasil, Comitê contra a Repressão no Brasil, e que organizou um ato público frente à Casa Branca quando Médici foi em dezembro de 71 a visitar Nixon na Casa Branca. Era uma visita de Estado, então eles organizaram protestos frente à Casa Branca para condenar a política da ditadura militar. Então, eu conheci Marcos em 73, em janeiro de 73. Ele me convidou a ajudar nas campanhas em defesa da democracia no Brasil, contra a tortura. Então, a partir desse momento, fiz um trabalho político durante vários anos nos Estados Unidos e depois, em 76, viajei para o Brasil com a sua irmã, entrando não pelo Rio São Paulo, mas pelo Rio Solimões, na fronteira com Colômbia, Peru e Brasil, descendo o Rio Solimões para Manaus, depois para Santarém, Belém, descendo o norte e nordeste para Rio e São Paulo. Acabei ficando em São Paulo, onde estudei na USP e onde eu fui fundador do movimento LGBTQIA+, e onde eu militei com um grupo da esquerda contra a ditadura. Então, essa foi a minha trajetória de um engajamento muito profundo, uma grande ligação com o Brasil desde que tinha 22 anos, 21 anos. Sim, e eu te pergunto, porque eu queria saber como que o senhor avalia, olha, hoje, o senhor morou de 76, 82, um período muito forte da ditadura e foi embora até ela acabar, né, que ela acaba em 85. O senhor depois volta na redemocratização, enfim, hoje também ainda volta para o Brasil e Estados Unidos. Como que o senhor foi esse tempo de ter ido embora da ditadura, depois voltou e olhar hoje a democracia brasileira depois de 60 anos? Não, sobre a questão LGBTQIA+, eu choro quando eu vou para a parada, porque nós iniciamos essa ideia com poucas pessoas, em reuniões, semi-clandestinas, na casa das pessoas, com muito medo, de muita paranoia, porque era ainda um momento de pessoas ser preso e torturado, e a censura, todas essas questões que existiam durante a ditadura. Então, acompanhar todo esse processo da fundação dos partidos da esquerda, como o PT, PSOL depois, ver as conquistas dos movimentos sociais, os avanços, as transformações, as consciências, o fato que, quando fala com a maioria das pessoas da esquerda sobre a LGBTQIA+, hoje em dia não é uma resistência, é uma compreensão, uma solidariedade, uma nova geração de pessoas muito abertas e tal. Então, essas transformações, para mim, são impressionantes. E eu sou muito movido pelas transformações que acompanhei. Agora, do outro lado, como nos Estados Unidos, infelizmente, tem muitas questões que não foram resolvidas. Ainda, apesar de todos os programas do governo, durante o governo de Lula e Dilma, e esse novo governo, a miséria, a pobreza, a discriminação, o racismo, ataque ao povo originário é muito, muito forte ainda. Então, a injustiça social é evidente. Então, há muito trabalho para fazer. E é muito difícil, porque a elite brasileira tem 500 anos de saber como dominar e manter-se no poder. Então, é muito difícil tirá-los do poder e reestruturar a sociedade. Então, isso é um grande desafio. Então, é uma combinação de alegria, de emoção, de notar as transformações e tristeza, porque infelizmente, não conquistamos tudo que nós queríamos ou que queremos conquistar. Sim, verdade. Resistir sempre, né, professor? Independente do que aconteça. Professor, eu queria te agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa 20 Minutos, mais uma vez. E antes de fechar, a pergunta que a gente sempre faz aos nossos convidados, se o senhor tem algum livro que você de indicar a quem nos acompanha. Eu tenho um grande amigo que é historiador, que é Marcelo Ridente, um grande historiador sobre o período da ditadura militar. Ele me entregou recentemente um livro, Arrigo, que é um romance sobre a história da classe trabalhadora brasileira. Eu comecei de ler, é gostoso de ler, é muito bem escrito, um excelente autor. E eu estou muito feliz que eu acompanhei a história sobre a criação dessa romance há muito tempo. Então, recomendo muito o livro para as pessoas. É um livro especial. Boa. Eu só estou conseguindo ver da editora Boitempo, é isso? Isso, exatamente. Da Boitempo, editora Boitempo, a Rio do Marcelo Ridente. Professor, também tem, se o senhor gostaria de indicar algum filme ou até uma série, ou os dois também, aos nossos espectadores.
Então, eu tenho uma cineasta que é grande amiga de novo, eu estou confessando que estou promovendo produtos de meus amigos, mas porque são excelentes produtos. E é que a Flávia Castro, que é o cineasta documentarista, fez um filme Deslembro, que é muito bonito, sobre uma jovem exilada. A Flávia também foi filha de exilados, ela vivia no exílio, voltando de França para o Brasil em 79, e não consegue adaptar-se à nova realidade no país, e também tem uma dúvida na memória dela sobre a possibilidade que ela, como criança de 4 anos, sem querer entregou o pai, porque falou o nome verdadeiro dele em vez de codinome para outras pessoas, e depois o pai foi preso e desapareceu. Então, nesse filme, ela está vivendo esse pesadelo da possibilidade que ela foi responsável para a morte do pai, e o processo de ela descobrir o que é memória, o que ela lembra, o que ela deslembra, faz parte desse filme muito sensível sobre essa adolescente tentando lidar com o passado dela. Então, um filme maravilhoso. Sim, eu já assisti, é maravilhoso esse filme. E Ai, que bom você gostou. Ai, que bom. Eu amei esse filme. Toca a Cajuína, do Caetano Veloso, que parece que deixa o filme mais bonito ainda. É muito bonito mesmo, professor. O senhor tem alguma série para indicar? Eu acho que o Filho da Navalha, que é sobre Betinho, Herbert de Souza, é muito bonito. Muitas pessoas conhecem o Betinho como o filho do Enfio, porque ele viveu no exílio, ele estava preso, e depois ele estava no exílio em Chile, e depois em Canadá, voltou para fundar a IBASE e também faz uma campanha para tirar o Brasil da fome. Essa foi antes da Bolsa Família, onde ele iniciou essa questão que não é possível, num país como o Brasil, que tem tantas riquezas, que pessoas passam fome. Então, a série é sobre a vida dele, e é muito bonito, muito sensível, e eu recomendo para todo mundo. Perfeito, professor. Conversamos hoje com o professor James Green. Te agradeço mais uma vez sua participação aqui, professor. Muito bom ter você com a gente. Espero que volte mais vezes agora nesse ano de eleição. Eu estou muito feliz de falar sobre isso, porque acho muito importante divulgar a informação, debater com as pessoas. Então, eu sou totalmente à disponibilidade de vocês, em qualquer momento, voltar para falar sobre as eleições deste ano, tá bom? Outro assunto. Claro, com certeza. Muito obrigada, professor Green. Muito obrigada a todo mundo que nos está acompanhando a gente. 20 minutos encerra aqui. 20 minutos é sempre às 11 horas nos canais de Opera Mundi. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Fernanda.